O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, participou do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual André do Prado ao Senado Federal em evento realizado neste fim de semana em Guarulhos, na Grande São Paulo. Flávio afirmou que não pretendia disputar a presidência da República nas eleições deste ano, mas que acabou assumindo uma missão depois de orientação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agradecer de coração meu amigo Tarcísio, porque ele sabe o que eu estou passando agora nesse momento. O Tarcísio, eu acho que ele nunca imaginou que um dia seria governador de São Paulo. Mas como disse aqui o nosso presidente Valdemar, quando o presidente Bolsonaro aponta e dá a missão, o Tarcísio prontamente, carioca, flamenguista, veio ser governador do estado de São Paulo. E eu tenho certeza que todo mundo aqui aprova esse governo maravilhoso dele. Quem aprova o Tarcísio, dá um grito aí! Então o Tarcísio vai estar com a gente aqui em São Paulo. Para mim é uma grande honra, Tarcísio, caminhar ao seu lado nessa missão. Eu também não queria lá atrás, mas as circunstâncias e a missão que me foi dada, e eu acredito de verdade que é um projeto de Deus. O senador também disse que vai ser radical para cumprir promessas de campanha. Vou ser radical na segurança pública, sim. Vou ser radical para garantir ensino de qualidade para as nossas crianças. Vou ser radical para cumprir uma promessa que o Lula faz há mais de 20 anos e ele não cumpre. O pacto contra a fome é fácil, basta ter vontade. Porque se hoje uma criança de 2, 3 anos de idade não tem nem o que comer muitas vezes, como é que essa criança vai se desenvolver? É obrigação nossa, como homens públicos, garantir o mínimo desde a creche, que a gente vai zerar essa fila de creche. Vamos ajudar os estados e os municípios para as mulheres terem com quem deixar os seus filhos, sabendo que vão comer, sabendo que vão ser bem cuidados. Piotr, neste fim de semana ocorreu então o lançamento da pré-candidatura de André do Prado, tem que cuidar com o trava-língua aí do nome, pré-candidato ao Senado por São Paulo, vai fazer uma dobradinha com Guilherme Derrite, do PP, também pré-candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Aliás, vou aproveitar, daqui a pouquinho a gente deve receber o deputado Guilherme Derrite aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro para conversar conosco, Piotr, mas falar um pouquinho sobre o lançamento dessa candidatura, que contou também com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Flávio Bolsonaro fez menção ali a Tarcísio, que é também o coordenador de campanha de Flávio no estado de São Paulo. Então, estavam todos reunidos para esse evento no fim de semana. Vou fazer só 2 citações do que já é uma orientação do comando da campanha. Flávio Bolsonaro enfrentou toda essa fase aí em relação à questão do MAST e agora está retomando, até porque também tem Jacques Wagner que precisa responder sobre, e o Lula sobre o Master, né? Mas vamos lá. Há uma orientação da campanha, claro, dele lembrar novamente que ele foi indicado, ungido pelo presidente Bolsonaro a ser o candidato à presidência da República. No plano inicial, o Flávio Bolsonaro seria candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Isso sempre foi o plano inicial, até porque ele termina o mandato de senador dele agora. Ele se elegeu senador lá na eleição em que o pai se elegeu presidente da República praticamente 8 anos atrás, né? E ele seria candidato novamente pelo Rio de Janeiro. Naquela conversa que ele teve com o presidente Bolsonaro, que continua ainda incomunicável para a maioria das pessoas, para os próprios filhos tem horário marcado para falar e muito limitado, ele saiu e disse assim, recebi a orientação do meu pai. Ele está sendo orientado a falar isso mais vezes, porque, claro, o dono dos votos é o presidente Bolsonaro. O dono dos votos da maior parte da direita, do mundo conservador, é o presidente Bolsonaro. E ele também traz o Tarcísio, que além de ser o coordenador, é exatamente um outro que foi ungido pelo Bolsonaro. O Tarcísio não tinha nem histórico como político, era um técnico, aliás, extremamente competente como ministro da infraestrutura no governo Bolsonaro também, e que veio para ser governador de São Paulo e faz um mandato que vai ser muito provavelmente referendado, com chance de vitória até no primeiro turno, dependendo de uma série de questões, mas tudo indica terá renovado seu mandato em São Paulo. E aí
Flávio Bolsonaro traz notícias positivas, ou seja, lembrando que é Bolsonaro quem o indicou a ser candidato à presidência da República, dada a prisão do pai, completamente estapafúrdia, por tudo que aconteceu, da forma como aconteceu, um julgamento completamente abusivo, ilegal, fora, inclusive, da corte onde deveria acontecer, jamais deveria ser o Supremo Tribunal Federal, e se aliando, obviamente, trazendo a presença do Tarcísio de Freitas, que em algum momento lá atrás seria o candidato do partido, o candidato desse grupo político, né? Não do partido, porque ele é de outro partido, do Republicanos, mas seria exatamente o candidato do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso está muito claro. A questão do André do Prado, que é um aliado do governador Tarcísio, é alguém pronto no partido, mas não era o nome principal. Aliás, essa segunda vaga nesse grupo político sempre foi uma discussão muito, muito quente, porque não era exatamente o André do Prado. Aliás, não se sabia quem seria esse segundo, porque o primeiro sempre foi o Guilherme Derrite, isso não tinha a menor dúvida. Mas aí, depois de uma série de negociações, acabou ficando, mas ainda há uma preocupação na direita que esse voto, para o segundo voto, que a direita, obviamente, não está unida em torno desses dois nomes, possa, obviamente, gerar a eleição de alguém do PT, ou alguém ligado ao governo Lula aqui no estado de São Paulo na eleição para o Senado. Mas está aí, está confirmada a pré-candidatura, né? Está lançada essa pré-candidatura, está muito claro, ele vai ser candidato agora, e vamos ver exatamente como ficam os outros pré-candidatos ao Senado deste campo da direita conservadora em São Paulo. Perfeito, a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Guilherme Derrite, que nos fará uma visita hoje aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro. Augusto, também quero ouvi-lo a respeito. Olha, eu acho que a direita tem que tratar com cuidado esse negócio do Senado, das candidaturas ao Senado, porque não tem segundo turno. Não. Tá? São eleitos os mais votados, no primeiro e ponto final. A direita tem 3 candidatos, pelo menos. Isso aí pode fragmentar a votação de tal forma que o São Paulo pode correr o risco de eleger a Marina Silva e a Simone Tebet, o que o São Paulo não merece. Mas isso depende do comportamento dos eleitores paulistas e também dos partidos. Cuidado. A direita tem tudo para assumir o controle do Senado no ano que vem. É só não errar com candidatos em excesso. Marcília, quero ouvi-lo também sobre esse evento do fim de semana que lançou essa pré-candidatura, né? A gente não pode falar candidato por conta da legislação eleitoral só com o registro das candidaturas. Mas essa dobradinha que Guilherme Derrite, que é do PP, vai fazer com André do Prado, que é do PL, como bem lembrou o Piotto, foi um nome bastante discutido, tinham outros nomes, inclusive do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, a Sonari também estava na lista, tinha outros nomes aí do PL, mas acabaram batendo o martelo em André do Prado, que é um nome que também agrada ao governador Tarcísio de Freitas para essa dobradinha da direita no estado de São Paulo. Melo Araújo, que era vice, né? Vice-prefeito. Continua. Continua vice-prefeito aqui em São Paulo. Que foi indicação de Jair Bolsonaro. Indicação. E, inclusive, já o recebemos aqui algumas vezes. Ele tem até um trabalho bem interessante, porque esteve à frente da tal da Cracolândia, enfim, que foi de alguma forma dispersada aqui em São Paulo. Isso foi bem interessante, o que foi feito pela Prefeitura de São Paulo. Agora, eu pego esse gancho do Augusto, né, de que a gente precisa ficar, eu acho que a questão é ficar claro, e isso é um trabalho a ser feito pelas campanhas, qual é a candidatura ou quais são os candidatos ao Senado de direita em São Paulo. Eu acho que não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Nós precisamos ter isso muito batido na cabeça das pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas a votar para o Senado ou a ligar para o voto que dão ao Senado. Senado sempre foi tratado como qualquer coisa. Muito bem, a gente viu no que deu. Hoje, o Senado, ou a ausência de um Senado, é responsável por nós não termos o Brasil passado a limpo, para usar aqui uma expressão antiga do Boris, que o Boris Casoy usava antigamente. O TJ é o Brasil. O TJ é o Brasil. O Brasil passado a limpo depende de um Senado forte, um Senado com convicções ideológicas fortes. E isso a gente não tem hoje.
a gente tem gente que se identifica como de direita, aí você vai lá ver, não é nada disso. Ou você tem um político que está no Senado e não sabe o que está lá fazendo, não conhece as regras, não sabe mobilizar-se dentro do tabuleiro do Senado. Isso é muito relevante. É preciso, portanto, que a gente cobre quais são as candidaturas de direita com muita clareza, faça com que essas candidaturas, inclusive, se exponham no sentido de mostrar o que pensam, que nem a gente faz com o candidato à presidência. O que você pensa, quais são as suas diretrizes, para onde você vai, de onde você vem, tudo isso é muito relevante para que nós não tenhamos, de novo, um Senado fraco. Se a gente tiver, novamente, um Senado fraco, nós que eu digo, sobretudo as candidaturas da direita, bom, meus caros, aí tranca a porta e devolve para os índios, porque a coisa vai de mal a pior. Teremos mais um alcolumbre na mais um alcolumbre, mais ministros do STF fazendo o que querem, sem medo de impeachment, mais sabatinas que são teatralizadas para indicação ao STF. Não adianta você indicar esse ou aquele, aí a sabatina é um teatrão, com votos comprados. Então, assim, a questão é essa. Um Senado com convicções fortes é a única, ou talvez, não é a única, óbvio, mas é o ganho, né? É a vitória de maior importância para a direita nessas eleições.